Prezadas e prezados, eu quero conversar com vocês sobre as finais do Campeonato Brasileiro de 1984. Né? Bom, nas semifinais do Campeonato Brasileiro de 1984, você tinha Fluminense e Corinthians e Vasco da Gama e Grêmio. Né? Sobre Fluminense e Corinthians, o primeiro jogo foi em São Paulo, no Morumbi. Né? O Fluminense se armou muito bem, se defendeu muito bem, aguentou a pressão corintiana e no segundo tempo, nos contra-ataques, fez 2-0. Né? Então o Fluminense vinha para o Rio de Janeiro jogar com uma boa vantagem. Chegou aqui no Rio de Janeiro, teve o segundo jogo, o Fluminense segurou um 0-0 importante. Né? O Sócrates, até na época, jogador do Corinthians, foi meio arrogante, né? Porque perguntaram para ele o que ele achava da necessidade de fazer 3-0 no Fluminense para se classificar. E ele meio que debochou, ele disse, é simples, o jogo tem 90 minutos, é só fazer um gol a cada meia hora. Né? Como é que você vai fazer um gol a cada meia hora na excelente defesa do Fluminense? Então era muito difícil, em vez dele ter a humildade de dizer, é difícil, mas vamos tentar, ele veio com uma bravata. O Sócrates era um jogador de futebol excepcional, mas às vezes ele tinha essas bravatas, né? Bom, e no outro jogo, Vasco da Gama e Grêmio, né? Lembrando que o Grêmio era campeão do mundo, Primeiro jogo em Porto Alegre, o Grêmio ganhou por 1-0, o gol do Tarcísio de cabeça, né? No segundo tempo. E no segundo jogo o Vasco ganhou de 3-0, né? Foi um show de bola no Vasco, no campeão do mundo, né? 2 gols do Roberto Dinamite e um gol do Arthurzinho, né? Então a final foi Fluminense e Vasco, né? Uma final carioca. Pela primeira vez na história do Campeonato Brasileiro havia uma final carioca, né? O Flamengo já tinha ficado lá nas quartas de final, né? Eliminado pelo Corinthians. Até tomou um 4-1 no segundo jogo, que foi meio humilhante. Mas enfim, vamos lembrar que nessa época o Flamengo não tinha Zico, né? O Zico estava na Itália, na Udinese. Então, veio o primeiro jogo, obviamente no Maracanã. Maracanã com meia lotação, porque eles botaram os preços de ingressos absurdos, né? Então o público pagante foram 63 mil pessoas, mais ou menos, né? Então o Maracanã estava pela metade, né? O Fluminense venceu de 1-0, uma bola que o Romerito pegou na área e chutou, o goleiro Roberto Costa espalmou e o Romerito mesmo pegou o rebote e fez o gol. 1-0 Fluminense, né? E aí veio o segundo jogo. Esse primeiro jogo foi morno, né? Não teve muitas emoções, né? Aí veio o segundo jogo. O segundo jogo, ao contrário do primeiro, foi um jogaço, né? Foi um jogaço. O Vasco perdeu 3 chances de gols claras, né? A primeira delas, o Mário, né? Que hoje chamam de Mário Português, tanto porque ele tem descendência portuguesa, como depois ele jogou no Sporting de Lisboa, né? Então o Mário, ele pegou um sempulo ali da entrada da área, passou raspando a trave por cima, isso no primeiro tempo, né? No segundo tempo, no início do segundo tempo, o lateral esquerdo Ayrton fez um cruzamento perfeito e a bola sobrou limpa para o Roberto Dinamite, mas ele estava à direita da área, então ele, em vez de chutar cruzado, chutou meio direto, a bola saiu, né? E a terceira, no final do jogo, o Arthurzinho recebe um passe do Marcelo, né? Que era um reserva, mas era um bom reserva, tinha entrado no jogo, né? E ele chuta cruzado, mas o goleiro Paulo Vitor do Fluminense tira com o pé, né? O Fluminense também teve boas oportunidades, né? Uma que o Assis na área, não lembro se foi o Assis ou o Washington, né? Não, foi o Assis, né? Ele limpou a zaga, ficou livre, mas chutou para fora, né? E teve uma do Washington que ele cabeceou e o zagueiro Ivan do Vasco tirou em cima da linha. Então foi um jogaço, né? Mas terminou 0-0, né? E como o Fluminense venceu o primeiro jogo, o Fluminense se sagrava campeão brasileiro pela primeira vez, pelo menos no método de 1971 para cá, que é o método que eu acredito melhor para se contar o número de títulos, né? Então, o Fluminense campeão
de 1984, com inteira justiça, né? Os dois times eram muito fortes, se equivaliam, né? Vamos dizer. Só que o Fluminense tinha uma ligeira vantagem no aspecto físico, né? Eles eram jogadores muito fortes fisicamente, né? O Romerito era um dínamo, né? Corria o campo todo, né? O Branco tinha uma força física assim espetacular, né? O Tato também era muito veloz, então, assim, o Fluminense, se você botar os dois times, ele era um pouquinho melhor, mas era melhor. Então venceu o melhor. Eu sou vascaíno, mas admito isso, né? Saudações aos tricolores, né? Bom, gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand e eu peço alguns favores para você, se for possível, né? O primeiro é que você se inscreva nesse canal. Se você gostou do vídeo, se inscreve aí no canal. É fácil você se inscrever, tem a tecla inscreva-se, você vai com o dedão ali na tecla e você está inscrito, né? O segundo é que se você gostou aqui, dá like no vídeo, faça isso agora se você puder, né? Dá like aí porque me ajuda bastante. O terceiro ponto é que você compartilhe com quem você acha que deve. Sobretudo com quem gosta de futebol e quem é tricolor ou vascaíno, né? Tricolor do Rio, né? No caso. O quarto, né? Ativa o sininho aí para receber notificações de novos vídeos assim que eles forem lançados, né? O quinto, eu tenho mais de 1000 vídeos aqui nesse canal do YouTube. Eu falo prioritariamente sobre política, né? Mas eu falo também sobre futebol, como vocês estão vendo, né? Eu falo sobre aulas de administração, porque eu fui professor de administração por mais de 20 anos, né? Temos aqui, por enquanto, 119 aulas de administração, né? E eu falo sobre outros assuntos também, como outros esportes, né? Leituras, cinema, teatro, música, história, filosofia, enfim, vários assuntos, né? Eu peço que você olhe os assuntos com que eu trabalho, dê uma olhada na lista de vídeos e escolha algum ou alguns vídeos para assistir. E sexta, eu peço finalmente que você, se for possível, bem claro, me dê uma contribuição financeira para o canal, né? No valor que você quiser. Eu vou deixar aí no primeiro comentário o meu Pix, e se você puder e quiser fazer essa contribuição, faça. Se não puder ou não quiser, também não faça, né? Se você não gostou, se você acha que eu não mereço, se você acha que queria, mas não pode, não tem condições, aí não faça, tá tudo bem, tá? Gente, muito obrigado aí pela atenção. Eu sei que eu me excedo no pedido de favores, mas não precisa fazer tudo, faça o que você achar conveniente, tá? Mais uma vez, muito obrigado.